Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Ascensional. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas Faé, especialista em marketing digital, e como vocês já sabem, estou com meu amigo querido Ramsés Gobi, terapeuta, mentor e professor de meditação ascensional. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, e hoje com um convidado muito especial. Vamos deixar ele se apresentar. John, por favor, se apresenta para nossa turma aí. Vamos lá! E aí, primeiro, obrigado pelo convite. Uma alegria Rica tá aqui. Um grande prazer mesmo. Prazer é nosso. O que eu faço, né? Sempre tem essa pergunta. O que eu faço? E eu faço aquilo que os cursos, formações terapêuticas, 99% deles não fazem. Que é ensinar como é que você faz com que esse conhecimento tão profundo, né, que é tão necessário, ele faça com que você possa usar ele como um recurso para enriquecer. Já que você toca em uma parte tão rica do ser humano, como fazer para que você enriqueça através de levar o bem, né? Afinal, quanto mais dinheiro eu ganho fazendo algo, mais aquilo eu vou fazer. Se eu puder começar para dar uma pista, é por aí. E daí a gente pode entrar em muitas Searas. Pode entrar em boas conversas, assim, boas histórias. No episódio de hoje a gente vai falar sobre dinheiro e espiritualidade, e o John é especialista nesse assunto, por isso ele está conosco. Certo? Antes de mais nada, vamos trazer os nossos patrocinadores que financiam esse belo estúdio. Cá estamos, essa televisão maravilhosa, gigantesca. Certo? Crassus Astrólogo é o primeiro deles. Crassus @Crassus Astrólogo nas redes sociais para você seguir o Crassus todos os dias, oportunidade do dia, certo? Para você que quer mais desenvolvimento, quer se alinhar com o seu propósito, tem que seguir o Crassus. Vai fazer aniversário, já marca agora que a agenda do cara é concorrida, vai lá. Revolução Solar. Chama se tiver o cara, vaga, né? Se tiver vaga, chama o Crassus lá. Eu tô tentando faz uns 60 dias. @Crassus Já Astrólogo. tô virando outro Já tá anel solar, segundo ano já e não consegue. Lá no Instagram, Crassus Astrólogo, certo? Hell Decor, pisos e revestimentos que imitam pedras, madeiras, pisos de piscina, por exemplo. Agora no verão, aquele piso que aquece, que você tem que sair da sombra correndo até a piscina que nem doido. Na Hell Decor isso não acontece, tá? Aquele piso que não esquenta com o sol. helldecor.com.br para você ficar por dentro das novidades e ofertas da Hell Decor, certo? Incorreveste, pisos táteis, drenantes e pré-moldados. Acessibilidade. Peraí, deixa o nosso diretor trocar pra Agora sim. Incorreveste.ind.br para você ficar por dentro das novidades da Incorreveste. Acessibilidade, tá? Então, assim, aqueles Piso tátil. piso tátil de shopping e tal, para acessibilidade, a Incorreveste é responsável por isso, certo? Para qualquer viagem, não importa se é cidade vizinha, se vai pegar um voo, vai até o Japão, não interessa. Eu Viajo Seguro é a tua seguradora de viagens, tá? Então, assim, o Rami é um que não viaja mais sem a Eu Viajo Seguro. Jamais, seja pra Gramado. Vai lá comer fundi em Gramado, ele faz o seguro de viagem. Ainda mais que a gente tem 10% de desconto no cupom Papo 10. Você vai lá, cota seu seguro e bota lá Papo 10. Você tem, além do melhor preço, mais 10% de desconto na tua viagem. Viaja seguro, viaja tranquilo. Qualquer coisa eles cuidam pra você. Certo? Muito bem. Estão bem acompanhados, hein? Só os melhores. Dinheiro e espiritualidade, John. Um assunto, um casamento perfeito, será? Um casamento perfeito, daqueles que você olha e diz assim, como pode? Tanto é que a minha primeira pergunta é a seguinte, John. Espiritualidade é dinheiro. Por que para a maioria das pessoas isso parece que não casa? É muito engraçado, né, isso ser tão separado. Não é, no mínimo, muito curioso? O quanto isso parece contraditório para todos. Nossa. Meu Deus. Porque a gente aprende assim, né? A gente aprende que isso é diferente. Isso tá tão... Vem tão enraizado, assim, essa segregação. A gente vê ela, inclusive, no mundo, né? Ocidente, Oriente. Se você observar os dois polos, eles são os extremos das duas coisas. E quanta dor que não é gerada
mesmo no extremo da espiritualidade, né, quanta miséria que não tem nos povos ali que sim se dedicam para uma cultura filosófica tão profunda e rica espiritualmente, mas que não tem saneamento básico em muitos desses lugares. Então, mesmo ponto que não funciona do outro lado, onde existe um grande desenvolvimento comercial, né, as grandes marcas gigantescas, elas estão nos Estados Unidos, né, as grandes potências mundiais estão ali, da tecnologia e muitos mercados, mas tem um relato de muitos amigos que são americanos, inclusive, e que dizem o quanto falta afeto. Então, esses extremos, eles doem. Só que, o quanto que quando a gente para olhar com atenção, seria óbvio esses assuntos eles estarem na mesma pauta, né? Seria óbvio. Afinal, olha que coisa interessante quando você percebe que o dinheiro, a gente pode usar palavras banidas do Instagram, banidas da internet aqui? Fica à vontade. Então tá. Olha que interessante, né? Eu aprendi certa vez com um rabino, no qual eu trilhei um caminho aprendendo alguns ensinamentos da Kabbalah com ele, de perceber uma visão do mundo que existem duas forças principais regentes que governam esse mundo aqui na matéria. Forças que elas podem gerar o maior potencial de luz na Terra, que é o sexo e o dinheiro. Uau! E são as duas forças que também geram a maior destruição. E que foram corrompidas. Olha que interessante. Ambas são tabu na maioria das mesas. Ambas, as pessoas, ou elas evitam até o último ponto, ou elas estão sempre querendo, de alguma forma, chegar nesse ponto. Só que de caminhos distorcidos. O caminho que eu me direciono é para falar sobre dinheiro. Recuperar esse pilar. Esse é o trabalho. Recuperar esse pilar para a espiritualidade. Porque o pilar dinheiro, ele hoje é tranquilamente utilizado por intenções das mais diversas, né? Então, é muito natural para qualquer pessoa que, de alguma forma, não esteja vinculado dentro dessa bolha, né, do autoconhecimento, quando você está vinculando qualquer outro tipo de trabalho a dinheiro, é normal. Quando você traz o fator espiritual, existe esse... é muito curioso. É muito curioso. Agora, a grande questão é... nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma realidade material. A gente está no jogo. A gente está no jogo. Que ele tem regras. E uma das regras desse jogo é o dinheiro. É o dinheiro. Portanto, existe uma lacuna hoje no desenvolvimento humano a nível espiritual, que é a ausência do recurso financeiro para que a gente consiga utilizar com a mesma potência que a maioria dos outros canais de informação, né? Este canal para levar mensagem de amor, de vida. Só que tudo isso está muito incrustado ainda nas próprias pessoas que falam do amor. E é aí que a gente vem para trazer caos. Caos. Por quê? É preciso, primeiro, dar um choque. Peraí, como assim? Você está falando de... Você está... Já me chamaram de capitalista, jovem místico, coach.
Eu concordei com os 3. Porque não tem essa separação, cara. Não tem essa separação. E porque realmente acho que o primeiro passo é primeiro gerar o choque e parar pra olhar e perceber assim, peraí, dá pra se ter as duas coisas e inclusive deveria ser o óbvio, né? O essencial. João, sabe que tem uma frase que diz, não existe espiritual e material, é tudo natural, né? Então, porque quando você tenta separar, o que dá vida a tudo é o espírito. Como é que você vai separar espiritual e material? Não existe. Tudo é natural. Então, quando a gente começa a quebrar essa primeira barreira, a gente começa a integrar as coisas, mas não, é permitido. Então é permitido. E aí vem a minha segunda pergunta, que é, os terapeutas espiritualistas, pessoas que levam aquelas grandes transformações, eles têm dificuldade com a prosperidade, não todos, óbvio, vamos botar aqui numa maioria, sim ou não? Olha, cara, com o trabalho que eu faço é muito comum. Acredito que muito mais do que para outras pessoas vivenciar ou ver a dor nesses casos, né? Porque é justamente... Você é o médico dessa dor. É como se... Quando eu me posiciono sendo alguém que auxilia o terapeuta, o profissional de autoconhecimento, a transformar esse conhecimento que ele tem tão rico em uma fonte de gerar riqueza para a vida dele, quando eu estou fazendo isso, o que estou falando é sobre fazer com que este terapeuta, este profissional de autoconhecimento, ele passe a, com mais recursos, ter, por exemplo, mais tempo com sua família. Mais recursos para investir em alguém, por exemplo, para ajudar ele dentro da empresa que ele tem. A criar um conteúdo, por exemplo, a ter um assistente, talvez alguém para ajudar a cuidar da casa. Eu estou falando sobre essa pessoa gerar mais riqueza a partir do trabalho dela, de ela aprender como se faz isso, se apropriar disso. Eu também estou falando sobre essa pessoa, ela ter potencial financeiro para que aquilo que nela é um desejo de fazer o bem para o outro possa se tornar um grande projeto. Impactar mais pessoas? Exatamente. E à medida com que a gente está falando de tudo isso, nós estamos falando do quê? De fazer com que essa pessoa, ela possa entregar melhor. Ela possa entregar melhor. Afinal, ser terapeuta não é o seu propósito. Não é o seu propósito. O seu propósito não é ser terapeuta. O seu propósito é ser você. E ser terapeuta é a via com que você vai conseguir ser você aqui nesse mundo com ainda mais potência. Só que à medida com que você sacrifica a parte do seu ser que precisa de ter conforto, sim, que precisa ter bem-estar, que precisa se alimentar bem, precisa se desenvolver, precisa ter tempo para estar com quem você ama, à medida que você sacrifica isso. Por quê? Não vou aumentar o meu preço, porque eu tenho receio que as pessoas, elas de alguma forma não vão estar ali, ou tenho receio de não conseguir atender determinado grupo de pessoas. A gente acaba maternando, né? A gente acaba querendo fazer caridade com aquilo que é o nosso trabalho. E aí tem um problema. Porque quando se confunde a caridade com o seu trabalho, tá numa grande cilada. Existe uma cilada. Existe uma cilada. John, e quem ganha quando a espiritualidade de alguma maneira não prospera?
Quem ganha com isso? É uma boa pergunta. E alguém ganha. Já ouviu aquela frase, né? Com certeza, que o que me assusta não é o barulho dos maus, Silêncio dos bons. é o silêncio dos bons. Uhum. Porque à medida com que você, que tem uma mensagem de amor, tem uma história inspiradora, tem valores, virtudes, se você não está falando no microfone, quem é que está falando? Alguém está. Porque é mais do que óbvio para nós todos e que existe uma disputa profunda por atenção das pessoas. Está mais que óbvio. E se você não está nessa disputa, quem é que está? Né? Farofa da GK? O Big Brother Brasil? A Anitta? Anitta, tamo junto. Uma pessoa... Olha que interessante. Por que tamo junto? Porque como que seria se nós soubéssemos usar a inteligência que é utilizada por todos esses meios que eu acabei de citar, só que para levar o bem? Uau. Como seria? Cara, Big Brother Brasil é um negócio... Meu Deus do céu, cara. Meu, até quem detesta tem que ouvir sobre. Você já pensou num negócio desse? Você fala assim, tá louco esse negócio. Eu detesto o Big Brother. Cara, começou janeiro, meu amigo. Se prepare, você vai saber quem é Carolzinha. Quem que é Carolzinha? A Carolzinha do cara lá. Que Carolzinha? Ah, do bebê. A ex do fulano. Porra, quem que é Do fulano? edredom lá, meu. Imagina se a gente soubesse usar a inteligência necessária para gerar, por exemplo, entretenimento. Só que existe até uma coisa quando se ouve isso, pela maioria das pessoas que estão no caminho de praticar o bem, que é uma negação absoluta. É como se dissesse assim, não, porque você tá comparando o Big Brother com espiritualidade, meu. Os caras decifraram o ser humano. Entendeu? Eles decifraram o ser humano. Sacou? O que é que o ser humano gosta de ver? E eles entregam. Entendeu? O que o ser humano gosta de ver? E eles entregam. E funciona. E funciona. O que está por detrás? O que está por detrás desse comportamento humano que chama a atenção, né, dessa pessoa que está ali, que passa horas, muitas vezes, ali? O que está por detrás? Quais são os mecanismos que estão por detrás? Quer ver um exemplo? Marketing. O que é o marketing? Né? O que é o marketing? Só de eu falar que a palavra marketing, tem gente que dá uma urticária. A pessoa... É muito doido. Cara, é muito doido. Atenção, produção! Cortaram aqui o... Acontece. 1, 2, 3, eu achei que eu já tava sendo... Já sendo silenciado. Censurado! Não, foi só... Foi a Anitta. Mandou fechar o microfone. Anitta! Pior que não foi a Anitta, cara. Isso que é pior. Ela tá preocupada com a vida dela. Isso que é pior, cara. Ela não faria isso, cara. Mas eu tenho certeza que nesse momento tem algum ser espiritual raivoso nesse momento. E pensando, como ele ousa fazer isso? Olha que interessante. O que eu estava dizendo antes da tentativa de censura. Olha que interessante. Cara, você tem noção que eu tive um momento na minha vida que, quando eu ia pro meu altar, eu não colocava o celular em cima do altar. Eu não colocava o meu celular em cima do meu altar. Por quê? Porque eu falava assim, não, isso aqui é uma energia pesada, não vou colocar no altar, não. E às vezes eu tava ali, ouvindo um fone de ouvido, um mantra. Cara, eu colocava o celular lá atrás pra não colocar no altar. Por quê? Ah, celular, um negócio que prende as pessoas, na energia baixa.
Quando eu entendi que eu sou comunicador, eu uso as redes sociais para fazer com que as pessoas elas possam conhecer a si mesmas, eu descobri que o celular é a minha arma de poder. É o teu microfone. É a minha arma de poder. É através do celular que a mensagem que eu recebo, eu transmito para o outro. Só que existe uma demonização por detrás do Instagram, por detrás do smartphone, por detrás das redes sociais, da internet. E fica como, né? A espiritualidade fugindo dos veículos, da mídia. Não, porque essa aí prende as pessoas. Né? E, novamente, na pergunta que você fez, quem é que se beneficia de quando os bons se calam? A galera que quer mais patinar na sua cabeça e fazer você ficar ali, né, andando em círculos para não ir para lugar nenhum. Né? Então, essa mudança de percepção faz com que você entenda que existe uma outra forma de usar as mesmas ferramentas que são utilizadas para que as pessoas elas se distanciem de si. Perfeito. E sabe, John, que isso aí vai de encontro com um papo que a gente teve uma vez, onde a gente falou de que a gente não pode bater contra o sistema. A gente tem que saber usar o sistema para tomar de volta os lugares onde Maia colocou todos os seus tentáculos e retomar de volta para a gente. Então hoje, numa ponta de despertar espiritual, você vê que vem médicos, policial, cara, passa o dia todo com uma arma atrás de bandido e prendendo bandido e tal. Ele quer se desenvolver espiritualmente. É o poste de luz, o farol de luz naquele lugar que está irradiando e despertando e retomando os pontos onde Maia colocou seus tentáculos. Então você diz, eu não boto o telefone, não botava o telefone em cima do altar. Então, cara, era o próprio sistema tomando posse do que ele disse que era dele. E que nunca foi. Foi só ele que dominou. E a gente tem que pegar de dentro para fora e tomar de volta esses espaços. Faz sentido? É só aquilo que eu faço todos os dias e penso todos os dias, né? Tem uma coisa interessante, que é quando a gente imagina como seria você acordar e ver na Fátima Bernardes uma pessoa ali explicando como funciona o 7º plano, né? Imagina isso. De manhã, Ana Maria, hoje a gente vai começar o dia com o Theta Healing. Vamos fechar os nossos olhos, vamos levar nossa energia pro papagaio já deitado na mesa. O Louro José, meu. Já tá de lado pensa aqui. que vai ser isso ali, meu. O Louro José, tipo, entrando em Theta, né? Que coisa louca. Então, eu acredito nessa realidade, cara. Sim. Eu acredito numa realidade onde nós vamos ter nomes que são referências hoje no autoconhecimento, sim, sendo conhecidos pela tia Zélia. Sabe a tia Zélia? Hoje eu tava lá assistindo, não. O pessoal tava falando dos chakras. Ô, menino, como é bom, né, saber esse negócio do chakra. Você tá entendendo? Porque, tipo, como que pode ser visto como o caminho alternativo, o caminho do autoconhecimento? Existe outro caminho? Uau. Existe algum outro caminho para ser feliz? Como é que pode chamar de caminho alternativo? Eu fui numa medicina alternativa. Eu fui aprender ciências alternativas. Como alternativo se é o único caminho? Como que é isso? Então, só que para que isso aconteça, para que se comece, de fato, o autoconhecimento, porque se você falar a palavra autoconhecimento, inclusive para um Uber, que você está passando ali, ele vai falar, tu quer? Não sabe. A palavra em si, ela já não é normal, né? A prática, então, nem se fala, né? Então, só que para que essa realidade espiritual,
na forma com que muitos de nós, na bolha, vivenciamos, né, chegue a realmente se tornar algo comum e não mais um tabu. Porque tem muitas marcas, Natura, por exemplo, que é uma marca que está totalmente ligada com a Amazônia, por exemplo, em uma das suas linhas. Mas eu nunca vi ela falando do lado da Amazônia espiritual. Né? Por quê? Porque a maioria das marcas, patrocinadores, aqui tem uma exceção, né, profunda. Mas marcas, patrocinadores, geralmente não se associam quando você está falando de espiritualidade. Dificilmente você vai ver a Nike patrocinando a Virada Zen. Dificilmente. Isso aqui não é impossível. Se tiver acontecendo no momento que você está ouvindo essa gravação, lá em 2029, saiba que a gente conseguiu. Que a gente conseguiu. Né? Só que para isso acontecer, cara, para que a gente comece a vivenciar uma realidade onde a trama da novela, ela comece a ser a menina que estava na ayahuasca e aí que ela começou a comprar um tambor, né? Para que a gente comece a ver esse tipo de coisa que só acontece na bolha, lá na roda de sagrado, vivenciado, assim, na praça da sociedade, vamos dizer assim, é preciso romper uma bolha muito grossa. Não é qualquer bolha. Existe uma camada muito grossa que separa o que é vivenciado na espiritualidade, hoje por muitos de nós, daquilo que a gente pode chamar de mundão, né? Da vida que, não a nível depreciativo, a nossa família mesmo, né? Pessoas que nos criaram, assim, conviveram com nós, primos nossos, que muitas vezes não têm ainda ideia e compreensão de todo esse universo do mistério, do invisível, né? Só que para que isso aconteça, né, essa fusão, eu diria, a fusão, né? Para que isso aconteça e se normalize, existe um trabalho de base, e olhar para o dinheiro é um deles. É um deles. Por quê? Existe uma grande parcela da sociedade que, para que ela pare para ouvir sobre espiritualidade, quando chegar o guru de japamala, barbona, os dreads, pisando no chão e falando, né, Sadhguru, até chegar nesse nível de uma boa parcela da sociedade parar para ouvir sobre a vida desse arquétipo que hoje é o comum da gente ouvir falando de espiritualidade, é muito facilmente associado, não precisa nem falar sobre espiritualidade, você olha e fala, um ser espiritual. Para que boa parte da sociedade pare para ouvir a espiritualidade dele, vai demorar muito. Então, é necessário que, dentro de camadas da economia, né, uma camada econômica da sociedade, é preciso que gire fluxo econômico na espiritualidade. É preciso que tenha poder econômico o terapeuta. Porque qual é o poder econômico hoje da massa de terapeutas? E eu falo isso com muita dor. Porque quando eu comecei, cara, eu cobrava R$90 no atendimento. O que eu faço com R$90 no atendimento numa sociedade? Eu tô falando de realmente ter poder aquisitivo a nível das marcas começarem a olhar para eu que sou terapeuta, né? Porque é isso, quando você começa a consumir, o mundo olha para você. Perfeito. Porque não adianta a gente querer, não, esse John tá falando de consumo e tal. Gente, eu tô entendendo o jogo que o mundo tá jogando. Eu preciso entender, cara, como que eu ganho no jogo do mundo sem ser do mundo? Né? É o que o outro diria. Como é estar na Matrix sem ser da Matrix? Perfeito. E sabe, John, tu trouxe aí pra mim, quem mais conhece sofre menos, né? Então a galera tá em ciclos de sofrimento, não sabe qual é a saída, que é o autoconhecimento, né? E é interessante bem essa parada que tu trouxe do consumo e do jovem místico que pode consumir, né? Que é a grande chave pra gente virar os olhos dessas marcas e do mundo pro que a gente faz e dizer, não, tem coisa interessante ali, que é justo o jogo de entrar dentro do sistema e tomar de dentro para fora. Não bater contra ele. Tá falando de consumo. Cara, você consome. Se a gente querer que a tia
Tia Zélia, você falou? Pare de consumir e vá viver no meio do mato de uma forma autossustentável. Nós não vamos conseguir. A gente precisa fazer com que todos tenham acesso a isso no nível que estão. Não importa. E se você usa roupa? Usa. Você come? Come. Você vai em lugares para se divertir? Vai. Cara, você consome. Não adianta. Ah, não, Rami, eu cheguei no nível aqui, eu tô morando no meio do mato, uma cabana aqui, eu mesmo pego a minha lenha, eu mesmo, não sei o que, planta e tal. Pô, parabéns, cara. Mas se a gente for esperar todo mundo ter essa consciência, que é uma super consciência, pô, aplaude de pé. Levar todo mundo pra lá, cara, não deu certo até hoje. A gente precisa jogar outro jogo. A gente precisa aprender as regras do jogo atual, pra então transformar ele no jogo que a gente acha que é o ideal. E passa por essa fase muito importante, que é o trabalho que o John faz. Cara, eu sou fãzaço, né, velho? Que é trazer a prosperidade pro terapeuta, cara, em vários níveis. E, John, você vem mais uma vez com a gente aqui? Grava mais um com nós? Tá marcado. Fechou, porque a gente tá no tempo aqui e eu quero entrar num assunto, até eu deixar o spoiler aqui, John. Terapeuta. Se formou terapeuta, é terapeuta. E agora? Para. Não sai daí. Gente, obrigado por ter assistido esse episódio até aqui. Obrigado, John, pela oportunidade. É uma honra ter você conosco. Rami? Não, deixa o John se despedir primeiro do público aí, para até a próxima, né? Tem as tuas redes sociais, John, se despede, por favor. A gente volta ainda com você para mais um episódio. Muito bom. Se você procurar por John Vox, sem H, Jonvox, tá na você tela certamente vai encontrar em todos os canais. Depende de quando você está ouvindo esse podcast. Pode ser que a gente já esteja dominando os maiores veículos de mídia. Uau! Sonha pequeno. Não, graças a Deus. A gente quer realmente ocupar o nosso espaço, né? E foi um prazer estar com vocês, tá? Tamo junto, um beijo grande no coração. Gratidão, John. Gratidão a você que escolheu entre tantos conteúdos o nosso para o seu desenvolvimento espiritual, pessoal. Para nós é uma honra contar com a sua audiência. E que caia sobre nós uma chuva de bênçãos de luz, amor, sabedoria, poder pessoal, humildade hoje e sempre. Beijo no coração de cada um. Estamos juntos. Amo cada um de vocês. Tchau, tchau. Yes.